como nós aprendemos alguma coisa? Isso é uma pergunta interessante, não é? Afinal, eu e vocês aprendemos a cada dia uma pequena coisa, por menor que seja. Aristóteles, o filósofo grego, dizia que todo homem tem, por natureza, o desejo de conhecer. Conhecer alguma coisa é aprender algo sobre ela. Se você olhar para o ser humano, uma das coisas que mais nos distingue dos demais animais é essa capacidade de aprender e de ensinar. Um cachorro, ele opera no mundo de acordo com as suas experiências individuais e seus instintos. Já um ser humano, como as minhas filhas, por exemplo, tem diante de si todo um conjunto de conhecimentos, valores, técnicas disponíveis para que elas possam aprender. Elas não precisam reduzir toda a geometria plana, descobrir as leis da mecânica, refazer a química ou a medicina. Elas têm isso disponível para elas. Isso é transferido a elas mediante o que a gente pode chamar de educação. Educar bem as futuras gerações é necessário para que elas possam fazer a nossa sociedade se tornar cada vez mais próspera. Será que a gente está fazendo um bom trabalho nesse aspecto? Infelizmente, vou dizer para vocês que não. Nós até levamos as crianças à escola. 95% das crianças brasileiras frequentam a escola. E o que acontece quando elas saem depois de alguns anos? Olha, 95% dos egressos do ensino médio não sabe bem o que significa 95%. Não tem conhecimentos básicos de matemática. Português, a situação não é tão ruim, mas não é nem um pouco animadora. Sem matemática, como é que elas vão saber física, química? Sem português, aprender história, geografia, ou até filosofar sobre conceitos abstratos? Fica difícil. Eu sou professor de física, então também me preocupo com algumas outras questões relacionadas à minha profissão. Como ensinar alguém? Por que quando eu dou uma aula, algumas pessoas aprendem, outras não? Como eu posso atender a cada estudante diante de mim da melhor forma possível? Sobre essa questão do magistério, tem uma frase bem interessante de Galileu Galilei, que diz o seguinte: não se pode ensinar nada a um homem. O que se pode fazer é ajudar a encontrar a coisa dentro de si. Essa não é a ideia original de Galileu. Vários outros filósofos da história da educação têm ideias mais ou menos parecidas. Eu posso citar a vocês, por exemplo, Santo Agostinho, mais de 10 séculos antes, no seu livro De Magistro, sobre o mestre, discutia a questão da linguagem, da educação em termos bem parecidos. Essa ideia deixa em destaque uma coisa muito importante para a gente ter em mente. Educar alguém, ensinar alguém, é indispensável a postura ativa do estudante, aquele que está aprendendo. Ele é que tem que tomar posse daquele conhecimento. É ativo, não é passivo. E qual que é o papel do professor? Não é fazer um depósito bancário na cabeça do jovem. Ele atua como um auxiliar. O professor ele pode apontar, ele pode falar, indicar um caminho, mas cabe ao jovem seguir esse caminho. Esse problema do nosso sistema educacional é enorme, sinceramente, vai além das minhas capacidades pessoais e exige um tempo de discussão muito maior do que a gente tem disponível aqui hoje. Por isso, eu vou tentar daqui para frente indicar 3 caminhos que eu acredito que podem ajudar a gente a melhorar esse quadro geral da nossa educação no país. Primeiro, liberdade acadêmica. Um professor comum, numa escola, ele tem pouquíssima liberdade de escolher o que ensinar ou como ensinar. Em vários lugares, ele tem exatamente o que ele vai ensinar em cada dia de encontro. Para qual aluno? As escolas. Muitas escolas também, por questões financeiras, culturais e muitas vezes legais, também têm muita pouca liberdade de escolher currículos, eles são determinados muitas vezes por questões legais, normativas, ou como ensinar, ou com que metodologia ensinar. Se a gente olhar para a escola ainda, a gente tem a questão do estudante. Esse é o que menos tem liberdade. Ele não escolhe o que aprender, ou como aprender. Ele vai à escola e vem aquele pacote de vários e vários anos, massificado, enlatado para ele. O que a gente faz com toda a diversidade de interesses, com todos os talentos de cada estudante? A gente ignora. E a gente trabalha como se fosse tudo uma questão de depósito. Todo o motor, o interesse dele seguir o caminho e conquistar aquele conhecimento, se identificar com ele, se construir ao longo da juventude, a gente deixa de lado. O que eu proponho para a gente pensar um pouco nessa questão da liberdade é a gente tentar
usar esse interesse individual do estudante para ele seguir o caminho que ele quer seguir. Afinal, é isso que ele vai acabar fazendo no final de sua juventude. Ora, mas se a gente implementar isso, a gente está, de fato, trocando o problema razoavelmente simples de criar um único bom currículo por criar vários currículos, um para cada cabeça, andar no ritmo de cada um. Isso fica bem difícil. E para isso a gente vai entrar no segundo ponto, que é tecnologia. Tecnologia vem de técnica, de arte, do grego. Como é que é a técnica utilizada numa escola? Basicamente, salas de aula, dispositivas. O que a gente faz? A gente junta 30, 40, 60, 100 alunos numa sala, coloca um professor, ele ministra uma palestra mais ou menos parecida com essa, e a gente torce para eles aprenderem. É assim que funciona. Se você parar para pensar isso, alguns séculos atrás, uns 500, 600 anos, é uma ideia bem razoável. Afinal, você vivia num mundo em que não existiam PDFs, internets, os livros, muitas vezes eram copiados à mão, extremamente caros, existia muito pouca gente instruída e muita gente para ensinar. Isso eu quero que eles tinham à disposição. Mas hoje a gente tem novas ferramentas. Por exemplo, essa palestra que eu estou ministrando agora, assim que eu encerrar as minhas palavras, ela vai ser gravada, publicada, e ela pode ser assistida mais 1, 10, 100, 1000, 1 milhão de vezes sem grandes custos. Isso pode dar um poder de escala brutal para as nossas salas de aula. O que a gente está fazendo com essa nova possibilidade? Nada. Tá? Se a gente olhar nos séculos, muita gente aprendeu desse jeito. Todo mundo? Não. Se a gente observar os relatos de como príncipes, reis eram ensinados, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, em Alexandre o Grande, da Macedônia, que conquistou o império desde a Europa até a Índia. Ele teve uma tutoria particular com Aristóteles, que eu falei agora há pouco. Se a gente vier aqui para o Brasil, por exemplo, o nosso Dom Pedro II, ele teve uma tutoria particular com José Bonifácio, um brasileiro ilustre nas letras e na ciência. E podia contratar, eventualmente, professores particulares, né, para toda a formação e ensino do príncipe. Quando a gente pensa em uma educação mais personalizada, a gente está dando a educação mais parecida com o príncipe do que com o plebeu dos séculos passados. E como é que a gente faz isso ficar viável, acessível, com um custo razoável para todos? Com mais tecnologia. Plataformas de vídeo conseguem atender milhões de pessoas a baixo custo. Isso vai destruir a profissão do professor? Certamente que não. O que isso acaba fazendo é deixar o professor livre para que, ao invés de uma aula massificada que você vai dar sempre, você possa se ocupar com um atendimento mais pessoal com aquele estudante, tá, em específico, olhando para ele, falando com ele individualmente. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu ouvi de um professor bem mais experiente, eu estava começando a dar aula há mais de 10 anos atrás. Eu queria dar uma boa aula, né? E ele me falou o seguinte: Ivan, uma aula é dada para o público do meio. Se eu tiver 100 pessoas diante de mim para dar uma aula de mecânica quântica, um assunto intricado, cheio de pré-requisitos, eu vou ter que pedir desculpa para 25%, um quarto dos alunos que tem mais dificuldade. Eu simplesmente não posso andar tão devagar quanto eles precisam e dar todo o suporte que eles necessitam. Tampouco eu posso atender exclusivamente aqueles 25% que tem mais talento, mais familiaridade e ir para aqueles tópicos mais difíceis. Eu tenho que me concentrar no meio. Então, qualquer sala de aula, você sempre vai ter pessoas excluídas dos dois lados. Tanto aquele que tem mais dificuldade, no final é quem mais precisa da minha ajuda, tanto aquele que é quem tem mais afinidade com aquele assunto. A gente pode vencer isso com tecnologia. Agora, a gente tem talvez uma certa liberdade para inovar. Vamos tentar tornar isso possível com tecnologia, mas ensino e educação, no final das contas, é uma entidade humana que está dentro de uma cultura. E que cultura que a gente vai tentar fomentar e semear nas escolas? A cultura de excelência. Quando a gente tem um sistema de educação nas escolas que falhe em 95% dos casos, é porque a gente desistiu. Os alunos vão à escola na esperança de aprender e a gente falha miseravelmente com eles quase sempre. É por um passo de sorte que alguém, de fato, sai aprendendo ali a fazer conta, a dominar a língua. Então a gente precisa ter uma cultura de excelência. Professores, diretores, educadores que, de fato, olhem para o estudante e esperem o melhor deles. A gente abandonou isso. E é fato bem documentado que
Um professor nutrir baixas expectativas com os seus alunos é uma profecia autorrealizável. Quando o professor não acredita que seus estudantes são capazes de fazer grandes coisas, eles não os estimula de acordo com isso. Não os desafia. E eles realmente não fazem grandes coisas depois, muitas vezes. É triste. Mas a gente precisa mudar isso. A gente precisa, de fato, atender essas expectativas que jovens, tanto ricos como pobres, têm a expectativa de ir à escola e se desenvolver ao máximo possível. Se tornarem pessoas excelentes que vão criar um mundo excelente. Certo? Então, eu fecho aqui com esses 3 passos aí que a gente pode, talvez, melhorar. Com liberdade para inovar esse sistema, com tecnologia para fazer coisas ficarem viáveis, para criar uma cultura de excelência. Dessa forma, a gente vai poder ter uma educação que prepare os jovens para o desafio que o futuro nos guarda. Muito obrigado.